Então, pessoal, nessa aula nós vamos ver uma continuação do nosso combo de consultas do campo. Tá? Pensa comigo, pessoal. Nós fizemos uma anotação, tá? Uma anotação que a gente vai colocar em cima dos atributos da entidade para a gente identificar qual que é o nosso campo principal, né, para a gente mostrar aqui na tela de pesquisa qual que vai ser o primeiro e quais são os campos que vão ser mostrados. Tá? Mas a gente passa para a nossa interface a descrição do campo e o campo consulta, ok? Só que uma interface, tá? Uma interface ela não tem a capacidade de carregar dados de um lado para o outro. Tá? Ele só vai existir enquanto eu estiver processando ali o código Java, pegando e lendo os dados dessa interface. Só que não tem como eu carregar essa interface do servidor para a tela, para eu mostrar aqui no combo. Tá? Então, como que eu vou fazer isso? Eu já tenho a interface que vai carregar os dados para mim quando tiver anotado no objeto cidade, por exemplo. Quando eu ler os dados, né, eu vou ler a descrição, o campo e qual que é o campo que vai ser mostrado. Eu vou colocar isso no objeto, tá? É muito simples. Quando você trabalha com Java e você tiver assim, algum problema, como que eu vou carregar dados do servidor para a tela? Pronto, cria um objeto. Tá? Independente do que seja, ou você acha um objeto que faça isso para você, ou então você cria um objeto. Como a gente não tem esse objeto, a gente vai criar ele. É isso que a gente vai fazer agora. Tá? Então, primeira coisa, seguindo o projeto aí que vocês têm em mãos, tá? Vamos criar o pacote. Então, a primeira coisa que a gente vai fazer é criar o pacote. Pode ver que o projeto está bem organizado em pacotes. Não tenham medo de criar pacotes, tá, gente? Pacote é essencial no projeto Java. Então, tem aqui br.project.bin.geral. Criamos o pacote. E vamos criar aqui uma classe. Uma classe Java, um objeto. Tá? Objeto campo consulta. Esse é o nome que eu dei para ele, objeto campo consulta. Vamos finalizar e vamos começar a montagem do objeto. Tá? Então, primeira coisa, sempre implementando o serializable. E aqui nós vamos implementar também uma interface do comparator. Tá? Porque esse objeto nosso, tá? A gente vai usar ele para definir qual que vai ser o primeiro atributo. A gente vai ler da nossa interface, qual que vai ser o objeto principal e vamos carregar dentro desse objeto aqui os dados para saber qual que é o objeto principal. Tá? Então, o comparator ele é usado para ordenar listas. Tá? Eu vou colocar como leitura complementar um conteúdo maior para vocês lerem da documentação e ver alguns exemplos também. Tá? Então, eu vou implementar essa interface do comparator, só que eu tenho que passar o objeto que eu quero que ele trabalhe para mim. Tá? Então, é o mesmo objeto, ó, é o campo objeto consulta. Tá? Dá um Ctrl Shift O aqui para ele puxar o pacote, declarar o pacote. Vamos lá. Tá? Ele vai pedir para você colocar um método, o método compare. Tá? E também temos que implementar o serializable também. Está aqui definido o serializable. Tá? Então, a primeira coisa que eu vou carregar nesse objeto aqui, qual que vai ser a descrição do meu campo, que a gente vai pegar da anotação. Tá? Outro atributo também, qual que vai ser o campo do banco, que a gente vai receber da anotação também. Private, tá? Vamos colocar aqui um objeto. Eu quero saber
o tipo da classe, né? Se é uma classe de cidade, se é uma classe de estado, uma classe de venda de produto e assim por diante. Tá? Eu vou colocar aqui o integer, que é um número, para eu saber se ele é o principal, se é para mostrar por primeiro ou não, né? Então aqui ele é um integer, tá? Então, se vocês verem lá naquela classe de cidade, esse principal ele vai carregar essa numeração, tá? Tem aqui a numeração. Tá? Então, no caso, esse objeto aqui, o principal, se ele for 1, ele vai ser mostrado como primeiro aqui no combo, tá? Deixa eu minimizar aqui. Feito isso, a gente precisa implementar os atributos setter, getter e equals hashcode. Tá? Então, a primeira coisa aqui, você dá um botão direito aqui no Eclipse e dá um source, get e setters. Você marca os atributos que você quer. Tá? Então, aqui eu quero todos menos o serial version. E dá um OK. Então, Ctrl Shift F para organizar o código. Vamos abrir aqui para ficar mais fácil. Sempre confere, tá? Set descrição, get descrição, o campo e o tipo da classe. Vamos fazer aqui, botão direito de novo aqui. Source, os equals hashcode. O equals hashcode eu vou fazer apenas pelo campo do banco, tá? Por quê? A classe pode ser igual, eu posso ter um objeto também com o mesmo código, a mesma descrição também. O que não pode se repetir é o campo do banco, tá? Porque na hora de eu montar o SQL, ele pode atrapalhar a gente a gerar um SQL errado e estourar a exceção no banco de dados. Tá? Então, esse equals hashcode é para você diferenciar esses objetos para a gente não ter objetos parecidos, iguais. Ok? Então, vamos conferir aqui. Tudo certinho. Nós temos que implementar também, sobrescrever o método toString. Tá? O toString é o que vai mostrar a descrição do objeto na tela se a gente não especificar uma. Tá? Então, se você não está especificando em qual propriedade está a descrição do objeto, ele sempre chama o toString. Então, vamos chamar aqui a descrição, o get descrição. Tá? Aí ele vai mostrar, por exemplo, cidade, código, estado, a descrição da cidade, assim por diante. Tá? E agora a gente tem que implementar aqui o nosso objeto. A gente tem que implementar aqui o método de comparator agora. Tá? É onde ele vai comparar. Tá? Quando eu mandar, quando eu tiver uma lista com esse objeto aqui e mandar ordenar a minha lista, esses métodos aqui do compare, que a gente está implementando, dessa interface comparator, eles vão ser executados e vão comparar qual que é o objeto principal que tem o código 1, por exemplo, ou o código 2, ou o código 3, e vai ordenar na lista para a gente. Tá? Então, vamos colocar aqui objeto campo consulta. Tá? Vamos colocar aqui, vai ser o O1 ponto que a gente tem que converter, fazer um cache. Aqui, get principal, ponto compare to, aqui a gente faz um outro cache, objeto campo consulta, o outro objeto agora, ponto o que
está de errado aqui? Vamos ver. Aqui, get principal, tá? Ó, Ctrl Shift F, organizou o código. Então aqui a gente tem agora feito o nosso objeto que vai carregar os dados da anotação até chegar na tela para a gente. É claro que só esse objeto não resolve, mas a gente já tem o objeto definido para saber como trazer os dados aqui para a tela. E a gente tem também, já que a gente tem que ordenar e saber qual que é o objeto principal, a gente já tem um comparator implementado e qual que é a propriedade que vai especificar qual que vai ser o primeiro objeto, o segundo, o terceiro, tá? Para a gente colocar aqui na tela. Tá? É isso aí, vamos lá. Vamos para a nossa próxima aula.